Las Vegas não é apenas mais uma corrida, é provavelmente a noite mais importante de toda a temporada, mas também a mais fria e imprevisível que pode definir o campeonato mundial. Apesar de ser de longe o circuito que mais recebeu piadas e críticas nos últimos anos, até agora não decepcionou, muito pelo contrário, proporcionou corridas espetaculares. E esse é o cenário que esperamos para este fim de semana, porque enquanto as câmeras focam nas luzes, nos cassinos e no show, a realidade é que esse circuito é uma armadilha disfarçada de espetáculo. Não há aderência, as temperaturas são mínimas, as retas são intermináveis, e se você cometer um erro, pode destruir todo o seu fim de semana. E o que torna esta edição tão especial é que aqui o campeonato pode ser decidido. Max Verstappen chega obrigado a somar pontos e a não errar nenhuma única vez, porque um mau resultado o elimina matematicamente. Lando Norris chega como depois do Brasil, mas justamente pega o pior circuito possível para a McLaren, e Oscar Piastri tem uma das suas últimas oportunidades reais de se manter vivo depois do golpe que foi Interlagos. Neste vídeo você verá a análise da luta pelo campeonato e a possível definição do Mundial. A possível equipe surpresa, a surpresa do fim de semana, a queda vertiginosa de outro, e tudo o que você precisa saber sobre este grande prêmio de Las Vegas. E fique até o final, porque vou te contar minhas previsões de quem ficará nas 5 primeiras posições para a corrida de domingo. Então vamos desde o começo. O Brasil deixou Max em uma situação no limite. Depois dessa corrida, só restarão 58 pontos em jogo, 33 no Qatar e 25 em Abu Dhabi. Então, se Norris abrir 9 pontos de vantagem, Verstappen estará matematicamente eliminado do campeonato. Os resultados que o deixam fora são os seguintes: Norris primero, Verstappen tercero peor. Norris segundo, Verstappen sexto peor. Norris tercero, Verstappen pior, Norris em quarto, Verstappen em nono ou pior, e Norris em quinto e Verstappen em décimo ou pior. Além disso, caso esse último cenário aconteça e Max vença todas as corridas restantes e Norris não some mais pontos, o britânico será coroado campeão. Porque mesmo que eles tenham o mesmo número de vitórias, com 7 Lando acumulou mais pódios ao longo da temporada. Se isso ocorrer, ele será o primeiro campeão da McLaren desde Lewis Hamilton em 2018, e o primeiro a conquistar o título duplo de pilotos e construtores, desde 1998, quando Mika Häkkinen conseguiu isso. Mas neste fim de semana algo interessante acontecerá. Porque o mesmo circuito que pode tirar Max do campeonato é o circuito em que ele é o favorito. Las Vegas tem um traçado de baixa carga aerodinâmica que no papel se assemelha mais a circuitos como Monza e Baku. Ambos são circuitos onde Verstappen venceu com facilidade, tanto que várias simulações indicam que a Red Bull vai ter o carro mais rápido do fim de semana. Além disso, Max chega com um motor novo instalado no Brasil, o que lhe dá uma vantagem extra de potência, em um circuito onde a potência é realmente importante devido às longas retas. E além disso, depois de salvar o desastre da classificação em Interlagos, espera-se que a equipe austríaca tenha aprendido e melhorado para este grande prêmio. Finalmente, há um detalhe-chave. Em 2024, a Red Bull errou na asa. O acerto estava errado. O carro não era competitivo, e mesmo assim, Max terminou à frente dos dois McLaren e se sagrou campeão neste mesmo circuito. Com tudo isso dito, Verstappen aposta tudo nesta corrida, na sua última chance de se manter na briga pelo título. O lado positivo para ele não é só o fato de ser o favorito, mas também que a McLaren, a equipe mais sólida na maioria dos circuitos, vai mal aqui. Lando tinha uma vantagem confortável após o Brasil. Ele lidera o campeonato e lida com a pressão melhor que no ano passado. Em teoria, ele deveria ser o homem mais tranquilo neste fim de semana, considerando as situações dos seus principais rivais. Mas a realidade é que este circuito é o pior possível para a McLaren. Em 2013, Norris abandonou e Piastri ficou em décimo. Em 2024, Norris ficou em sexto e Piastri em sétimo. Além disso, a maior vantagem da McLaren em relação aos seus rivais é o desempenho dos seus pneus quando há altas temperaturas na pista. No entanto, não será o caso. Pelo contrário, tudo indica que, de longe, este será o grande prêmio mais frio de toda a temporada. Portanto, a equipe britânica vai perder sua grande vantagem, e ok, a McLaren não vai ter seu melhor fim de semana, mas sendo realista, Lando não precisa disso.
Ele tem 24 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri, portanto, pode correr tranquilo, sem se arriscar em situações críticas como a classificação e a largada. Porque mesmo que o carro não funcione bem, a situação é assim tanto para ele quanto para Piastri. E enquanto ele ficar à frente do seu companheiro, ou até atrás, mas não tão distante, com tão poucas corridas restantes, pode ser que minimizar os danos seja suficiente para ele ser campeão. Como disse, ele não precisa se arriscar tanto, porque o pior que poderia acontecer com ele seria repetir o acidente de 2023 e deixar a porta aberta para um corte massivo de pontos por parte de Verstappen e Piastri. E enquanto Max definitivamente aproveitaria uma situação assim, com Oscar não é tão claro, então vamos falar sobre isso. Piastri chega abalado, o Brasil o deixou mal animicamente, e este circuito é justamente o que menos lhe convém. Pouca aderência, baixas temperaturas e um estilo muito parecido com Baku, onde ele teve seu pior fim de semana da temporada e da carreira. Na verdade, a queda de Oscar tem sido brutal nas últimas corridas, e não só no Brasil, mas já falei muito sobre isso no meu vídeo passado, onde falei sobre tudo o que aconteceu em Interlagos, e na minha newsletter, então vou continuar. Como mencionei, a McLaren não terá um carro dominante, e com as baixas expectativas e o pobre estado de forma do australiano, a situação não parece boa para ele. Ele precisa de um grande resultado para se manter vivo na briga pelo título, mas as condições estão dadas para que aconteça exatamente o contrário. Porque nessa corrida, ele não vai ter que se preocupar apenas com Lando e Max, mas também com uma equipe que tem tudo para dar a grande surpresa deste fim de semana. Em Las Vegas, a grande ameaça para Max Verstappen não é nem a Ferrari nem a McLaren, é a Mercedes. Porque se tem algo que prejudicou a equipe alemã durante toda a temporada, é o superaquecimento dos pneus. Mas no circuito americano, a temperatura baixa vai torná-los um dos favoritos para buscar o topo do pódio. Já que, como eu disse anteriormente, essa corrida será a mais fria da temporada. Russell já venceu no Canadá e em Singapura, agora tem a chance de manter sua evolução e conquistar a terceira vitória. Além disso, no ano passado, a Mercedes foi surpreendentemente rápida. Lewis fez uma recuperação brutal, enquanto Russell dominou todo o fim de semana. Foi o melhor fim de semana da equipe em 2024. Mas agora, Russell não é o único piloto da Mercedes que busca a vitória. Kimi Antonelli vem do seu melhor fim de semana na Fórmula 1, e como eu disse no meu vídeo anterior, finalmente está mostrando que Toto Wolff não errou ao escolhê-lo. A Mercedes é o segundo melhor carro deste grande prêmio e está pronta para repetir o resultado de Interlagos. No entanto, enquanto eles buscam continuar somando pontos e garantir o segundo lugar no Mundial de Construtores, a Ferrari continua desmoronando. A equipe foi para o Brasil como uma candidata sólida ao vice-campeonato, mas em apenas um fim de semana caiu do segundo para o quarto lugar. E pelo desempenho da Red Bull e da Mercedes, tudo indica que não vão recuperar essa posição. E a única esperança da Ferrari, por enquanto, é Leclerc. Charles chega em uma fase espetacular, terceiro nos Estados Unidos, segundo no México e uma classificação brilhante no Brasil antes do seu abandono. Além disso, em Las Vegas sempre foi competitivo. Ficou em segundo em 2023, tirando a posição de Checo Pérez na última volta com uma ultrapassagem incrível. E em 2024 ficou em quarto, apesar da estratégia da Ferrari que o prejudicou. Se a equipe não atrapalhar e ele conseguir uma boa classificação, Leclerc pode conseguir um grande resultado, mas a equipe como um todo está em queda livre. Não foi apenas o abandono duplo no Brasil que acabou com o campeonato de construtores, mas as brigas internas seguem destruindo a equipe. Tanto é assim que os rumores de que Oliverman pode substituir Lewis Hamilton em 2027 estão cada vez mais fortes, mas já vou falar sobre isso em alguns instantes. A disputa no pelotão do meio vai ser incrível, porque há muito dinheiro em jogo entre o sexto e o nono lugar no campeonato de construtores, com apenas 20 pontos entre eles. A Williams chega muito bem posicionada. Como mencionei, Las Vegas se assemelha em características a Monza e Baku. E foi nesses circuitos que a Williams obteve seus melhores resultados. O pódio de Sainz no Azerbaijão e o sétimo lugar de Albon na Itália. Se tudo se alinhar para eles neste domingo, eles podem garantir de uma vez o quinto lugar no campeonato de construtores, no que seria considerado uma temporada realmente bem sucedida. Mas o interessante vem agora. As 4 equipes que lutam pelos milhões. Só olhem como a tabela está equilibrada. A Haas chega em alta depois da atualização em cota, e com Oliverman em plena ascensão.
O desempenho do jovem britânico tem sido tão impressionante que há fortes rumores de que ele pode substituir Hamilton na Ferrari em 2027. Na minha opinião, a Haas, com Oli, será uma das mais fortes desse grupo, e levando em conta que estão a apenas 2 pontos da Aston Martin, este pode ser um grande fim de semana para a equipe americana. Pelo lado da Racing Bulls, surpreendentemente, é Liam Blosso quem está surpreendendo a equipe, enquanto supera constantemente a Isaac Hadjar, que está tendo uma temporada de altos e baixos. Apesar de eu considerar excelente o 7º e 8º lugar no Brasil, que os manteve à frente do grupo, veremos se conseguem repetir o feito. Da Aston Martin, não há muito o que dizer, eles dependem completamente de Fernando Alonso, porque o carro é ruim e o outro piloto é Lance Stroll. E se não tomarem cuidado, podem passar de estarem empatados no 6º lugar para serem superados pela Haas e Sauber em apenas 2 etapas, o que seria um desastre. Finalmente, a Sauber é uma incógnita total. Às vezes funcionam, outras não. Às vezes dá certo para Hülkenberg ou Bortoleto. Apesar de pontuarem nas últimas corridas, não se sabe o que esperar. E a Alpine, bom, embora Gasly tenha conseguido um milagre marcando pontos tanto na sprint quanto na corrida principal no Brasil, os franceses continuam com o pior carro e, a menos que aconteça outro milagre, Franco Colapinto continuará sem marcar seus primeiros pontos do ano. Agora já falei muito do pelotão do meio, então vamos às minhas previsões de quem vai ficar nas 5 primeiras posições para este Grande Prêmio de Las Vegas de 2025. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Em 5º lugar, Lando Norris. Como eu disse, acho que ele vai correr sem arriscar devido à situação em que se encontra. Pelo conforto nos pontos no campeonato e pelo baixo desempenho esperado da McLaren no fim de semana. Definitivamente ele pode surpreender e terminar mais acima, mas não acho que ele esteja brigando pelo pódio. Em 4º lugar, Charles Leclerc. Ele chega em ótima forma. Ele teve um ótimo desempenho em Las Vegas por 2 anos seguidos, e a Ferrari pode ter ritmo suficiente para ficar à frente da McLaren, desde que não façam alguma besteira. E se Charles conseguir colocar seu carro na frente na classificação, acho que ele tem boas chances de se manter à frente e até lutar pelo 3º lugar no pódio. No entanto, por enquanto eu o deixo na 4ª posição. Em 3º lugar, Kimi Antonelli. Como comentei, Kimi vem em uma fase espetacular. A Mercedes tem grande chance com as baixas temperaturas, e esse circuito favorece quem freia tarde e de forma agressiva. Tudo se encaixa para o italiano. Parte de mim quer acreditar que é possível chegar à vitória, e eu quase coloquei isso como minha previsão, mas a verdade é que acho que o último degrau do pódio é algo mais realista. Em 2º lugar, George Russell. Acho que tranquilamente poderia estar em 1º lugar. A lógica por trás é parecida com a do Kimi em relação ao funcionamento da Mercedes. Considerando o desempenho do George na temporada, acho que ele ficará à frente do companheiro de equipe e novamente pode ficar em 2º, assim como pode repetir o feito de 2024 e conquistar a vitória. Então vamos ver. Finalmente em 1º lugar, Max Verstappen. No início do vídeo, me estendi bastante sobre por que acho que Max é o favorito para este fim de semana, mas também acredito que George pode dificultar bastante para ele. Tomara que seja assim e tenhamos uma corrida divertida. Se quiser aproveitar ao máximo o fim de semana, acompanhe as análises e informações que enviarei na minha newsletter nesses dias. Inscreva-se no F1 ao Cubo pelo link na descrição ou no comentário fixado. Até a próxima!